Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É com alegria que nós novamente estamos aqui na presença do Senhor para darmos sequência aos nossos estudos, baseado na revista dos jovens, quando ela traz para nós temas fundamentais para a igreja nos dias de hoje, principalmente nesses momentos de pandemia que estamos vivendo. Tratamos domingo passado sobre a importância da igreja, nossa primeira lição, e hoje nós vamos falar, na continuidade daquela lição, falando sobre o nosso compromisso como membros da igreja. É a lição de número 2, baseado também lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 24 e versículo 25. Então, em cima desse texto, nós estaremos estudando hoje as nossas lições, que vai tratar justamente desse tema tão maravilhoso, desse compromisso enquanto nós, como igreja, temos. Então, vamos nos deleitar nesse estudo, aprendermos um pouco mais sobre isso tudo para nós nos nossos dias atuais. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos estar entoando o hino de número 14. Então, vamos estar orando neste momento. Você que está nos assistindo, nós convidamos a curvar a sua fronte, fechar seus olhos e estar assim orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graças, ó meu Deus, mais uma vez, por esta oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui nesta manhã, para te louvarmos, para te bendizer, ó Deus, para assim estar estudando as tuas verdades, os teus ensinamentos, a cada um de nós como igreja, como pessoas que o Senhor escolheste, nos mostrando nesta manhã, ó Deus, a função nossa como igreja, compromisso nosso como igreja. Tu nos chamaste, ó Deus, e porque tu tens propósito para cada um de nós. Abençoe cada um dos teus filhos, abençoe aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que estão também neste momento participando dessa lição tão maravilhosa para nossas vidas. Fica conosco no decorrer desse dia, no decorrer desta manhã, nos abençoando, ó Deus, abrindo nossa mente, nossos corações, para assim aprendermos um pouco mais do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos agora estar ouvindo o hino de número 14. Vamos entoar o hino de número 14, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja e esteja nos iluminando acima de tudo. Nós vamos então agora dar início, convidando os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, do versículo 24 ao versículo de número 25. Então todos que estão conosco assistindo, acompanhando aí essa leitura. A palavra do Senhor vai nos dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações, baseado nesse texto que nós vamos estar estudando sobre o nosso compromisso como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em cima desse tema, nós iremos assim estar aprendendo e lendo a nossa revista e participando. Você que tem suas dúvidas, participe dessa lição tão maravilhosa. Nos manda aí, deixe no seu link, deixe o seu recado aí no meio da igreja para que a gente possa assim estar tirando as dúvidas. A introdução da nossa lição, ela vai falar sobre esse tema tão importante desse compromisso. Ele começa dizendo que na lição anterior nós aprendemos que a igreja deve ser vista como uma comunidade de pessoas. Esses indivíduos foram transformados pelo anúncio do Evangelho, tornando-se filhos de Deus. Estudamos também sobre alguns atributos que a constituem, definindo assim a sua natureza e missão. Tal movimento nos ensina que a Igreja de Cristo, com toda a sua singularidade, é um organismo dinâmico que se revela nos processos históricos. Além disso, é importante saber que essa igreja possui um caráter organizacional, com estruturas administrativas, hierárquicas e didáticas, que interligadas apontam para o cuidado de Deus em dirigir o seu povo. Então observe que a igreja ela é toda uma estrutura bem organizada, bem dinamizada, porque é o próprio Deus que vai assim organizando e vai assim montando tudo isso de forma que possa agradar a Ele. Ele continua dizendo, entretanto, que a importância da natureza organizacional da igreja para os seus membros, dados estatísticos, rol de membresias, dentre outros documentos, possui alguns valor para a nossa espiritualidade. E quanto aos membros, que tipo de relação possui com sua igreja local, com seus líderes e com os dons espirituais? São perguntas que vai fazer com que a gente possa, ao longo da revista, ir fazendo as nossas análises e respondendo assim cada uma dessas questões. O ponto 1 da nossa revista, ela vai falar sobre a organização de um povo. Como é que se organiza um povo, como é que se faz crescer essa instituição chamada igreja. Historicamente, Deus tem reunido pessoas em torno de si, a fim de adorá-lo e, consequentemente, proclamar sua existência a outras pessoas que ainda não o conhecem. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o povo de Israel como arauto entre as nações, para que diversas etnias, culturas e crenças conhecessem o seu poder, graça e verdade. Israel recebeu da parte de Deus uma série de ordenanças, ritos e processos hierárquicos que serviram como instrumentos na organização da nação. Todo esse aparato se caracterizava como uma espécie de ordem que estruturava o cotidiano daquele povo. Entre os israelitas, por exemplo, a genealogia possuía um papel importante na organização de suas normas culturais e religiosas, como a distribuição da herança de terras, questões familiares e até mesmo demandas religiosas, ou seja, o exercício do sacerdócio e o trabalho ao templo que deveria ser executado pelos levitas. Então, a estrutura, a instituição da igreja, Deus
quando a concebeu, quando a formou, ele montou toda essa estrutura bem organizada, bem sistematizada, de forma que para ele e para Deus tem que ser tudo perfeito, tudo organizado. Por isso a revista traz para nós um compromisso como membros da igreja. O que nós temos que fazer? Então observe que o autor ele traz esse esclarecimento de caráter pedagógico, de caráter exatamente bíblico, para que a gente possa estar entendendo melhor esse compromisso nosso como igreja do Senhor. O ponto que nós observamos aqui, ele está dizendo que nos envolve profundamente com todos esses elementos criados pelo Senhor. O ponto 2, ele vai falar sobre a vida na comunidade local. A nossa vida dentro da comunidade que servimos. O autor diz que a carta aos Hebreus é um convite para analisarmos a nossa compreensão acerca da suficiência da obra redentora de Cristo, da importância de nossa comunidade e do compromisso que devemos ter ao sermos batizados e professarmos a fé. Este é o compromisso que nós temos como igreja. Ele continua dizendo exatamente que, escrita durante o primeiro século, essa carta do Hebreus aponta a superioridade de Cristo em relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento. No entanto, muitos membros daquela igreja sofriam pressões a fim de voltarem às práticas religiosas do Antigo Testamento. Falsos mestres afirmavam que a obra de Cristo na cruz não era suficiente para garantir perdão e salvação. É possível que alguns cristãos hebreus estivessem se afastando do convívio comunitário, retornando às práticas cerimoniais e, portanto, descrendo da obra salvífica do Filho de Deus. Por isso, Hebreus traz falando sobre a importância de nós não deixarmos de congregar. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Muitos têm parado de congregar, muitos têm se afastado. Eu tenho falado que quando nos afastamos, nós esfriamos, nós deixamos de lado o nosso compromisso como igreja do Senhor. E é preciso, meus queridos, que a gente entenda isso, de forma que a gente retorne à igreja, de forma que a gente volte a congregar, de forma que nós estejamos juntos, nos aquecendo espiritualmente uns aos outros. É preciso fazer isso, é a palavra de Deus que nos recomenda tal prática em nossos dias. É possível que alguns cristãos hebreus estivessem se afastando do convívio comunitário, retornando às práticas cerimoniais e, portanto, descrendo da obra salvífica do Filho de Deus. Nesse contexto, o autor afirma: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que nós lemos. A partir desse texto encontramos algumas lições especiais. Nós vamos ver que lições especiais são essas. A letra A traz para nós: a vida na comunidade local requer consideração mútua. Primeiro ponto, justamente dessas lições especiais. O verbo considerar e a expressão uns aos outros nos remetem a uma responsabilidade mútua que deve marcar os nossos relacionamentos na esfera da igreja, guiando-nos ao cuidado fraternal, uma vez que as pessoas vivem etapas espirituais distintas. Há aqueles que estão numa fase de envolvimento, prazer e dedicação, e outros vivendo dias de fraquezas, dúvidas e infelicidade. Muitos cristãos hebreus estavam considerando a possibilidade de voltar ao sistema levítico do judaísmo, abandonando a vida em Cristo e desistindo da fraternidade cristã. Por isso, a consideração recíproca torna-se em emblema real da preocupação e do compromisso entre todos os cristãos e o modo como cada um trata a sua comunidade local. Ponto B. Vai tratar sobre a vida na comunidade local requer estímulos do amor e das boas obras. Ao exortar os hebreus, o autor mostra que
o estímulo ao amor e à prática das boas obras. Obras são marcas centrais na identidade cristã. É importante lembrar que essa igreja, além de suas lutas no campo teológico, também enfrentava humilhação, enfrentavam pressões psicológicas e, em determinados casos, violência física. Então, observe que a igreja ela era perseguida e tinha todo esse processo para enfrentar e jamais desistir. Então, aqueles irmãos são estimulados a demonstrar amor a Deus e ao próximo. Nesse sentido, uma das expressões visíveis do amor é a prática da bondade, o que nos permite revelar, por meio das boas obras, a natureza graciosa de Deus aos homens. Ao nos tornarmos membros de uma igreja, somos convidados pelo Senhor a ter gestos de afeto e cuidado com os nossos irmãos, evidenciando que a igreja não é um lugar de solidão, de inimizades, mágoa e etc. Pelo contrário, somos família, o corpo de Cristo, expressando a glória do Senhor em nossos relacionamentos. Como é importante, como é maravilhoso sabermos disso. Nós não estamos na igreja, meus queridos, para vivermos um momento de solidão, para vivermos um momento de inimizade, de mágoa, de tristeza, de esfriamento, mas vivemos na igreja para representarmos a glória do amor de Cristo por nós, expressar essa glória do Senhor através das nossas vidas, através da nossa alegria, da nossa irmandade, do nosso amor uns aos outros. O ponto C trata sobre a vida na comunidade local requer comunhão responsável. A ausência de alguns irmãos estava tornando-se um hábito pecaminoso a ponto do autor afirmar: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A vida em comunhão e a celebração cultica são elementos que estruturam nossa vida de fé. O encontro com Deus e com seu povo nos cultos é uma indicação do amor para com Ele e com os nossos irmãos. O abandono dessa língua de amor, adoração e vivência provoca enfraquecimento. Um tema como esse nos leva a avaliar como tem sentido os nossos encontros de adoração. São felizes, distantes, mecânicos, ritualísticos, superficiais, esotéricos, com emocionalismo e santidade? As possíveis respostas dão um diagnóstico da nossa condição espiritual. Como está a sua vida espiritual? Está mecânica? Como é que ela está? Você tem se fortalecido no Senhor? Durante esses dias tão difíceis que estamos vivendo, como está a sua vida? Tem vivido graciosamente no Senhor? Tem confiado no Senhor? Tem depositado a sua fé no Cristo que nos salvou? Meus queridos, reflita sobre isso. Ou você está vivendo de forma mecânica? Está vivendo de forma ritualística? Apenas por viver? Pense nisso. O terceiro ponto da nossa lição, ela vai trazer sobre a nossa relação com os líderes. Deus tem levantado líderes para guiar o seu povo. No Antigo Testamento, encontramos profetas, sacerdotes e reis, tornando-se modelos espirituais a serem imitados. E com a difícil missão de pastorear. Isso não foi diferente durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele chamou homens comuns e os transformou em apóstolos, cuja missão envolvia a proclamação do Evangelho e o cuidado com a sua igreja. Com sua ascensão e com a vinda do Espírito Santo, esse movimento de qualificação continuou. A terceira pessoa da Trindade distribuiu dons e ofícios. Pastores e presbíteros são escolhidos por Deus para exercer pastoreio sobre a igreja. Deus coloca suas implicações porque elas são importantes. Aquela que envolve a autoridade desses homens e a nossa relação de honra àqueles que se dedicam a uma missão difícil, porém abençoadora. Quanto ao relacionamento que devemos cultivar com os nossos líderes, as Escrituras Sagradas afirmam: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor.
e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13. O texto ensina que devemos tratar os nossos líderes com apreço, amor, submissão, paz, obediência e felicidade, uma vez que eles realizam o trabalho dos nossos apacentar no Senhor, como guias que velam pela nossa saúde espiritual. Deus estabelece o modo como os liderados devem agir e prescreve também o comportamento dos líderes no exercício de sua missão. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, traz para nós com muita clareza essa explicação. Agindo assim, tanto liderados quanto líderes construirão uma relação fraterna entre si. Então, como é maravilhoso entendermos essa relação entre você e seus líderes, entre líderes e vocês. É importante nós aprendermos isso, é importante vivermos isso em amor uns com os outros. E o nosso quarto e último ponto traz para nós a reflexão sobre a nossa ação abençoadora na comunidade local que vivemos. O último elemento na relação com a nossa comunidade local, nossas comunidades locais, está interligado ao exercício abençoador dos dons espirituais com uma expressão da nossa adoração, serviço e do privilégio de trabalhar como servos do Senhor. A vida em comunidade nos envolve não apenas a prática de deveres, mas também nos convida à experiência de nos tornarmos instrumento de edificação na vida dos nossos irmãos e de todo aquele que necessitar de amparo e das manifestações concretas do amor. Ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para esse tipo de percepção ao dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos dons santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 13. Paulo mostra a existência de ofício e de dons dados para que haja aperfeiçoamento, edificação, unidade e pleno conhecimento do Senhor. A implicação dessa verdade nos conduz à consciência do nosso papel na construção da maturidade espiritual. O conhecimento desse trabalho produz uma sensação de utilidade e, ao mesmo tempo, uma divisão de tarefas, demonstrando que o empenho de cada membro é determinante para o crescimento da igreja e o avanço do reino do Senhor. Como é importante, como é maravilhoso, meus queridos, todos nós entendemos isso, dessa edificação, desse aperfeiçoamento, desse chamado do Senhor para cada um de nós dentro desse processo de importância como membro da igreja, como pessoas que são abençoadoras na comunidade local. Nós somos a bênção, nós devemos abençoar e sermos abençoados. A conclusão da nossa revista, ela traz para nós que a igreja ela é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. Esse aspecto nos ensina que cada membro tem o compromisso de envolver-se com a sua comunidade, congregando, revelando amor, dedicando-se à comunhão e considerando a sua importância no exercício dos dons espirituais. Além disso, documentos estatísticos também se configuram como elementos importantes na Igreja de Cristo. Somos convidados, meus queridos, à reflexão de que essa igreja é tanto um organismo vivo quanto uma organização dinâmica. Nós somos convidados a entender isso, para podermos saber que precisamos cada dia mais estarmos mais perto do Senhor. Cada dia mais precisamos buscar mais o Senhor, viver mais próximo dele, entender sobre essa importância de cada membro para a igreja, a importância de estar congregando. Que Deus nos abençoe, que Cristo nos fortaleça cada vez mais.
nós vamos ouvir o hino de número 121 e logo após o cântico nós estaremos orando assim, encerrando a nossa lição de hoje. Amém? Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsia da glória, mais vida em ti. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Nós vamos então assim encerrar, orando e agradecendo ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade concedida a cada um de nós. Pai Santo, Pai Eterno, Pai de bondade e misericórdia, graça nós te damos, Senhor, mais uma vez pelas nossas vidas, pela oportunidade, ó Deus, que tem nos dado. Fica conosco, ó Senhor, durante todo esse dia, nos abençoando, nos preparando cada um dos teus filhos, para que à noite estejamos aqui, congregando, ó Deus, te louvando e te bendizendo na beleza da tua santidade. Nos fortalece, ó Deus, a fé. Fortalece cada um dos teus filhos, ó Deus, que continuam entristecidos e com medo, mas que possam crer que tu és maior do que qualquer problema. Que o Senhor esteja despertando em cada um dos teus filhos a virem, a congregarem, a estar te louvando, a estar te bendizendo. Fica conosco, ó meu Deus. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.